Começando então o nosso Café com Resultados. Bom dia a todos. Sou o Rafael Trindade da KT Soluções e aqui estamos todas as quartas-feiras às 7h45, eu e a Camila Cash. No Instagram sou Camila K. E sempre estaremos aqui para fazer o nosso Café com Resultados da KT Soluções, trazendo assuntos relacionados a negócios, empreendedorismo, gestão, empreendedorismo em casal, né? Casal que empreende junto, né? Isso é um ponto bastante importante também. E a ideia é um bate-papo aí de, dependendo do assunto, né? De 15 a 30 minutos no máximo, onde a gente vai estar conversando sobre esses assuntos e trazendo para você aí as novidades do dia, ou algo que está pegando, ou um assunto importante que a gente julga aí que vai ser fundamental aí para o negócio de cada um de vocês. Bom dia, Antônio, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que tá o meu som aí? Tá chegando bem para você? Estamos começando aqui a nossa live Café com Resultados, só aguardando a Camila entrar aqui. E já, né, tomando um cafezinho, né? Que é importante, né? Tomar um café essa hora. Bom, nosso assunto de hoje, do nosso Café com Resultados, vai ser capacitação estratégica, né? A gente brinca e fala sobre isso, né? Que é o ROI invisível, né? É impressionante como isso é importante e as pessoas não sabem, né? O que é ROI, para começar, para quem não sabe? É retorno sobre o investimento, né? Então, o retorno invisível, né, que tem da capacitação, né? Então, porque a capacitação de talentos é a única defesa contra a obsolência em 2026. Né? Então, é importante a gente entender o que isso envolve nos nossos negócios e por que às vezes muitos empresários, de uma forma equivocada, colocam capacitação, investimento em capacitação como custo, né, em vez de investimento, e inclusive até calculando o quanto aquilo pode trazer de retorno, né, para sua empresa em eficiência, em desenvolvimento, em harmonia interna, em criatividade, em resiliência. Traz muitos benefícios, né, e é uma das formas de mexer no ponteiro do resultado. Uma das formas que a gente tem é trazer conhecimento para dentro das nossas empresas, das nossas organizações. Quando a gente coloca conhecimento, desde que seja conhecimento alinhado aos nossos objetivos e metas e o que a gente quer conquistar, ele mexe o nosso ponteiro das metas, mexe o nosso ponteiro, né, dos resultados, né, que a gente quer trazer, quer gerenciar dentro da empresa, né? Só aguardando a Camila aqui me chamar para fazer parte aqui da live para a gente seguir aqui com o assunto. Não sei, deve ter dado um problema no celular dela, que ela nunca demora para entrar, ela sempre entra certinho. Então vamos lá. Aqui, se eu consigo colocar ela direto. Não consigo. Tem que esperar ela pedir. Aqui, ver solicitação, iniciar. Estar completos no nosso vídeo. Vamos ver aqui. Agora sim, bom dia, meu amor. Bom dia! Demorou para chegar para ti o pedido, só isso. Demorou, às vezes demora assim. Então tá. Então, oficialmente agora, bom dia, Daniela. Seja bem-vinda. Qual, Gonçalo, também seja bem-vindo. qual é o. Hoje também estamos É, aqui com a é. canequinha dos nossos grupos, né? Bom, lá, então hoje, né, nosso café com resultados da KT Soluções, né? Já fiz Camila, a introdução do nosso assunto hoje, que a Uhum, gente vai falar sobre capacitação, sobre esse ROI invisível, né, que as empresas não enxergam, né, que é investir em sim. capacitação e acabam, né, achando que isso é um custo, que é uma despesa, e na verdade é um grande investimento, né, um investimento muito legal, que dá retorno, mas é um ROI às vezes invisível, porque é difícil às vezes de calcular, mas mexe, porque uma das coisas que eu estava explicando antes aqui,
que uma das coisas que mexe em ponteiro de resultado, quando a gente quer mudar um resultado ou quer alcançar uma meta, um objetivo, são uma das poucas coisas que a gente consegue mudar de verdade é a capacitação, trazer conhecimento para Sim. dentro da empresa. Esse conhecimento tem que ser alinhado ao que tu quer, para que ele mexa o ponteiro do resultado e mexa o ponteiro da meta, né? Então eu estava nesse ponto aqui falando sobre isso, Camila. Sim, bem importante, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um plano de ação, de melhoria de resultado, esse é um dos pontos, né? Recursos, conhecimento, né? E pessoas ali, que ferramentas a gente vai usar. Então, a capacitação, ela é bem importante, ele tem que estar alinhado com o que a gente precisa dentro do negócio, né? E às vezes já aconteceu de a gente observar empresas que pagam, né, formações e capacitações, mas às vezes não está o indivíduo é que escolhe sem estar alinhado com a necessidade do negócio. Então, ter esse alinhamento é importante, porque a pessoa vai para fora, assim, se traz alguma capacitação, ela tem que sim trazer esse retorno, né? Trazer para dentro do negócio o que ela está vendo, qual é a novidade, o que pode Sim. mexer, além da questão de autoconhecimento, óbvio, desenvolvimento pessoal. Então, ele compõe, né, as capacitações, ela pode fazer uma composição tanto do autodesenvolvimento, desenvolver os colaboradores de forma naqueles skills, soft skills, quanto questões mais técnicas também, que vai fazer a diferença aí para o dia a dia do negócio. E sabe por que que a maioria das empresas erra nesse processo de capacitação e ela não se torna uma capacitação estratégica? Alguém aí sabe por quê? Alguém no chat podia dizer por que que a maioria das empresas erram e acabam achando que é mais custo do que o investimento e acaba sendo esse ROI invisível? Alguém aí no É, chat sabe dizer por que a maioria das empresas erram? Não? O que que tu acha, essa é a Camilo? Sabe? pergunta de milhões, tu É, sabe, né? a maioria das empresas erra, vamos ver se o pessoal depois vai acertar aí na resposta. A maioria das pessoas, a maioria das empresas, empreendedores, e não importa o tamanho, tá? Pode ser uma micro, pequeno, pode ser até o MEI, não importa, tá? Um médio, uma grande empresa, já passei por grandes empresas que cometiam o mesmo erro, eles não alinham, ou eles não têm, que é pior ainda dos mundos, né? Não tem um plano, não tem uma meta definida, não tem um planejamento, não tem um objetivo e aí ele não aí faz capacitações aleatórias ou capacitações nenhuma, Pontuais, né? não faz. É, São coisas que às vezes vem demandado do colaborador em vez de ser o contrário, nesse sentido, não que não possa, é importante também ouvir a opinião dos nossos parceiros, colaboradores, né, nesse sentido, mas a sim. maioria erra ou porque não tem um plano, não tem um planejamento, não tem um objetivo, não tem uma meta. Aqueles que têm pelo menos a meta, um objetivo claro, às vezes não tem um plano estratégico para chegar nesse objetivo e nessa meta. E aqueles que têm planejamento, têm meta, têm objetivo, esquecem às vezes de mapear os processos que precisam ser melhorados, as skills individuais que precisam ser melhoradas, e aí não tem um plano de capacitação estratégico dentro da empresa. O que é um bom plano de capacitação estratégica? São tudo aquilo que eu preciso aprender para alcançar os objetivos de médio, curto e longo prazo. Nele, nós temos que estar contemplando as capacitações que são necessárias para o negócio, e as capacitações são necessárias para o indivíduo, né? E isso requer um trabalho que não é fácil, mas que não é também tão difícil, que é sentar, se tu é pequeno e tem 2 funcionários, 3, é muito mais fácil. Tu vai primeiro determinar o teu objetivo, botar um plano, ver o que que tu precisa aprender para alcançar aquele objetivo, vai ver o que cursos, capacitações, se tem recurso interno para capacitar, se é um recurso externo que eu vou ter que contratar, se existe recurso gratuito no mercado, que existe um monte de curso muito bom qualificado gratuito no mercado. Eu vou mapear isso e vou ver individualmente também o que, que cada um precisa desenvolver. Ah, eu tenho um liderado que ele precisa desenvolver a gestão emocional dele. Então, eu preciso naquele, ou só para ele, ou só para um grupo de pessoas no meu, na coisa, eu preciso desenvolver aquele. Ah, eu preciso desenvolver inglês. Eu vou começar a vender para fora daqui a um ano. Vou vender para países de língua inglesa. Eu tenho que capacitar as minhas pessoas que não têm essa capacidade de, pelo menos,
ter o mínimo de conhecimento para poder. Entrou uma ligação na logística que não tem nada a ver com o cliente e o cara tem que saber atender ou direcionar aquilo lá. Ah, ele precisa saber inglês perfeito? Provavelmente não, mas ele tem que saber o básico, né? Uma das coisas que eu mais critico, a Camila sabe disso, eu fico muito doido, é quando eu vejo dentro do recrutamento de seleção lá um banner dizendo assim, fulano, cargo tal, né, não sei o que, requisito, inglês médio, inglês avançado. Aí eu vou olhar lá o site da empresa, vou olhar com quem que ela se relaciona, para quem ela vende, o que que ela faz. E não E tem lá ela nada. não tem nada relacionado a, a precisar de verdade da língua inglesa. Virou só um critério para selecionar ou desselecionar uma pessoa sem fundamento nenhum. Pode perder talentos por causa disso. Não, mas o inglês é base, todo mundo devia saber. Cara, depende muito, né? Tu pode desenvolver isso. Isso é uma habilidade linguística que pode desenvolver dentro da empresa, tu não precisa trazer do mercado, né? A Daniela botou aqui, o comportamento claro em relação a si, consequentemente os negócios ficam sem estratégias específicas. Isso é fundamental, né? E Exato. mapear também isso, né? O perfil comportamental das pessoas, da tua equipe, também é fundamental para que você tenha um bom planejamento para ter essa capacitação estratégica bem colocada. Então, ponto um do nosso papo, para você ter capacitação estratégica, você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um Isso. plano, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta. Formal ou informal não importa. Isso a gente vai evoluindo ao longo do período, mas tem que ter um objetivo claro. Porque aí tu vai dizer, cara, para me alcançar, eu quero correr a maratona de Nova York, né? Vamos lá, pensar numa coisa bem aleatória, né? Quero correr a maratona de Nova York e hoje eu nem caminho, né? Quais são as capacitações que eu tenho que fazer para correr a maratona de Nova York como objetivo? E quando vai ser isso? Ah, vai ser daqui a 2 anos, vai ser daqui a um ano? E, Então, né, eu vou e contratar qual o profissionais. objetivo, né? Eu Qual é o quero objetivo? correr, só sobreviver Ah, até o final. Não, isso, eu quero estar entre os 30 melhores. Eu quero estar no pódio. Para cada um desses objetivos, é uma eu vou ter capacitação diferente. planos diferentes, Exato. né? Então, isso também Que faz vai a diferença. influenciar na escolha da capacitação, na escolha do que eu vou ter que treinar, né? Capacitar meu time e eu para que chegue nesse objetivo. Então, esse é o ponto Exato. número um, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo em um cenário, né, de hiperconectividade, todo mundo se conecta, tem muito conhecimento sendo compartilhado, coisas ruins, coisas médias, coisas boas, tem que saber filtrar. E a volatilidade geopolítica desse ano, que a gente está indo com um cenário bem desafiador. Tratamos disso na nossa última live, no nosso último artigo, no LinkedIn lá da KT Soluções. E então, investir, né, em capacitação é uma vantagem competitiva, é algo que tu pode trazer, né? Segundo aí a teoria do capital humano, né? A agilidade cognitiva é algo importante, né? Isso foi formulado pelo Nobel de Economia, o Gary Baker, né? O investimento em educação e treinamento não é um gasto consumível, mas sim a criação de um ativo que gera retornos crescentes em produtividade e inovação. Olha, nós de novo falando de inovação, né? Criatividade, resiliência. Todos os assuntos são conectados, então por isso que a gente vai falar mais de uma vez dos mesmas coisas, né? Então vamos falar um pouquinho do custo oculto da substituição versus a eficiência do desenvolvimento. Camila, por favor, aí fala para nós aí um pouquinho disso. Então, a gente tem a questão entender esses benefícios e custos, né? Isso. Então, ter ali a questão de a gente qualificar melhor nossa prestação de serviço, aumento de produtividade é algo que a gente percebe bastante quando a gente tem ali um alinhamento da capacitação e produtividade vira lucro, né? Resultado no final ali, quando a gente faz coisas, chega em resultados com melhor qualidade, mais agilidade, menor tempo, então tu pode ter uma série de outros fatores que vão influenciar diretamente depois no resultado final. A gente percebe também quando a gente tem um time capacitado, turnover, né? A gente acaba desligando ou as pessoas solicitando desligamento menos. Por quê? Primeiro porque o colaborador ele percebe o investimento em si, ele percebe aquela empresa como uma empresa que faz sentido para crescer,
né? Porque ela está nesse alinhamento. E, de contrapartida, eu também acabo, enquanto empresário, precisando desligar menos. Porque se eu já tenho uma pessoa que já está aculturada, já está no meu, já entende o meu sistema, é mais fácil eu treinar ela tecnicamente ou entender qual é a parte de soft skill que ela precisa, né? A questão comportamental. Algumas questões, né, detalhes aí a gente tem que pensar no pessoa a pessoa, mas muito do que a gente precisa entender é treinável, liderança é treinável, o trabalho em equipe é treinável, tem muitas questões que são treináveis, então a gente reduz assim a questão de turnover. A gente percebe, desenvolve talentos, daqui a pouco tem uma pessoa que ela não tem uma série de competências, habilidades, atitudes, habilidades, conhecimentos que eu gostaria que ela tivesse para estar mais à frente num outro cargo. Eu posso trabalhar isso dentro de um planejamento e utilizar desse talento que já está na minha mão, já está no meu banco de pessoas dentro da minha empresa e com isso também desenvolver o meu negócio. Então, são muitos fatores que contribuem à questão da gente estar investindo e qual é o retorno que isso traz daí da capacitação, né? Muito legal. E hoje, né, nós estamos aqui com as nossas canecas do grupo escoteiro no qual a gente foi jovem e hoje já atuamos como voluntários, por um simples detalhe, que tem um estudo da Framework desenvolvido pela Morgan McCann e a equipe do Center for Creative Leadership, que 70% do aprendizado ocorre da experiência prática, 20% por meio de interações sociais e feedback. 70% do aprendizado vem de forma de experiência prática. E a gente trouxe as canecas de propósito, porque uma das coisas que o escotismo prega, né, é aprender fazendo, aprender na prática, aprender vivenciando. E aí tu aprende liderança, desenvolvimento de outras habilidades, resiliência, trabalho em equipe. São várias coisas que tu trabalha não na teoria, mas sim na prática, na experiência. E na empresa nós temos que procurar treinamentos, capacitações, coisas que tragam esse tipo de experiência, né? Que tragam esse tipo de vivência, inclusive aproveitando o conhecimento interno, né? Não só aquela coisa de sentar numa sala de aula, numa cadeirinha, numa coisa e passar um monte de slide, um monte de livro, não. Isso também é legal, também tem que fazer, mas se 70% do aprendizado vem através de experiências práticas, procure dar experiências práticas para os seus colaboradores e para você mesmo, né? Você procure treinamentos de vivência, de experiência, de troca, né? E o outro 20% vem de interações sociais. Então, levar as pessoas para ambientes diferentes, né? Para situações diferentes, para lugares diferentes, a troca em si já é uma capacitação. Porque às vezes eu vou falar com um colega, né? De uma outra empresa que está passando pela mesma dor que eu e ele vai me ensinar algo que ele fez para aquilo acontecer e aquela experiência e aquela interação social vai me trazer um conhecimento para dentro da minha organização, né? Uma outra forma de aprendizado que traz essa experiência prática que poucas empresas usam é fazer visitas técnicas, é fazer o benchmark, né? Ir numa outra organização ou do mesmo segmento, ou de segmentos completamente diferentes do meu, entender como é que eles fazem as coisas, como é que eles lidam com aquilo. Isso é uma outra forma de gerar esse conhecimento. E é um custo oculto, né? Que infelizmente, né, chega, né? Um colaborador técnico pode chegar a 1,5 vezes o seu salário anual, né? Se eu precisar substituir ele, pode custar 1,5 a mais. Então, se eu capacito e retenho, se eu treino, gera economia, eu gero mais lucro, eu gero mais organização. É impressionante como investir nisso é muito, muito, muito importante. E temos aí o comportamento, né? O mapeamento comportamental, que é a Isso, ciência por trás da performance, né, Camila? Fala um pouquinho exato. rapidinho. Não, eu ia falar disso que também ter a pessoa adequada para o Isso. ponto, para o lugar certo, né? Pessoa certa no lugar certo, a gente costuma dizer isso, é muito importante. Então, a gente usa, por exemplo, a ferramenta do Profile DISC da Solids, que é uma parceira nossa, para ter esse entendimento do perfil comportamental desse colaborador, entender como é que ele funciona, né? Nesse sentido, É. se ele está no ponto certo. Às vezes a gente pegar alguém para vendas que tem um comunicador e um executor baixo, eu acabo tendo uma pessoa muito boa para o cargo errado,
e ele não performa da melhor forma. Ele é uma pessoa mais analítica, mais planejadora. Daqui a pouco ele vai ser uma pessoa ótima Um bom para ser analista, né? para ser um analista daquele time, para olhar os dados que aquele time está gerando e trazer propostas, mas ele talvez não seja a pessoa de ir para frente para a comunicação, para ir para puxar essa questão. Então, a gente utiliza Uhum. bastante isso, tanto para a gente, né? A gente atualiza o nosso Perfeito. com, né, com a periodicidade ali recomendada, né? De 6 a meses a um ano. Por quê? Porque a gente também tem isso, esse perfil ele pode ser situacional. Quer dizer que eu comecei a me colocar numa situação, por isso que a gente fala que muitos soft skills são treináveis, porque é isso, eu quero ser mais comunicadora, eu quero usar, quero ser Camila, mais executora. aproveita aí que um monte de gente não sabe o que é soft skills. Explica aí, faz Ah, uma boa, tecla SAP, que tem muita gente que não sabe mesmo. Então é é importante verdade. entender. Se falar muito, mas muita gente não sabe nem o que é isso. O que é soft skills? São o perfil de comportamento, é perfil de atitude, né? É quando a gente está falando de habilidades que não são técnicas, né? Eu saber digitar um texto é uma habilidade técnica. Eu ter a proatividade, ou eu ir buscar leituras e aprender coisas novas, me capacitar, a treinar a minha habilidade mental de proatividade, de Socioemocional, socioemocional, interpessoal. Uhum. são coisas que a gente chama de soft, né? Não são técnicas, Não são não os é hard skills, não que são é os hard os skills. hard skills é habilidades técnicas, soft skills são habilidades mais comportamentais. Comportamentais, isso Uhum. aí. Legal. Então, Porque tem que muita gente que não é sabe, tá? E por isso que é porque importante falar. é aquele ponto que a gente estava falando. São treináveis. No passado se dizia que não, a pessoa vem com esse talento, né? Ah, ela é comunicadora, ela é proativa, ela é desinibida, mas hoje a gente já sabe que isso que é comportamental é treinável. Claro, Sim. depende do E indivíduo e do meio do dele, meio. se ele recebe a permissão ali daquele meio de se expor, né, adequadamente, não é só chacoalhado ali, né? E uma coisa, quem ficar até o final da live, ou Um quem assistir presente? depois no gravado também, né? Vai ficar. A gente vai falar de um presente que a gente vai dar no final dessa live aqui, mas tem que ficar até o final, ou depois que tá assistindo, Vai quem ter vai que assistir assistir pelo. de qualquer Porque forma. o Café com Resultados fica gravado, né, no YouTube, depois vai pro Spotify, então você pode estar tomando seu banho e ouvir a nossa maravilhosa live do Café com Resultados. Você pode estar no trânsito e escutar a nossa live depois, né? Então, e também gravado aqui no Rios das nossas redes sociais, especialmente na rede da KT Soluções, @KT Soluções. Você pode seguir lá e também ver esse episódio, né? A ver, ouvir, né? O que você comente. Se você está vendo depois, comente, deixe seu comentário. A gente vai ficar muito feliz de ouvir você. Então, seguindo aqui Exato. o nosso processo aqui, Camila, voltando, né, ao que a A gente já vem Dani, a falando. Dani disse que já vai receber o presente dela, porque ela vai ficar até o Ela vai final. ficar até o Que fim, então ótimo, ótimo. Dani. A Adoro, Dani Dani. entende muito de treinamento, Eu sei, tô capacitação. sabendo, a Dani é maravilhosa nisso aqui. Tem bastante. Temos aí vários visitantes, vamos dar um oi rapidinho aqui. O Vinícius Bon tá aqui, Gés Machado, o Newton Dri, nosso parceiro, o Rafa Gomes trabalhou comigo, gente muito boa. A Amanda Félix, o Rodrigo Milbrandt, que é lá da. Meu Deus, a gente fez 5S lá, Camila, me fugiu a cabeça. Viu? A Bio Supply, isso aí. Né? O Igor Belaz, nosso colega, a Camila Leixo, né? Sejam todos bem-vindos, deixe seu comentário aí, interaja aí com a gente. Lembrando, quem ficar até o final da live vai ter um presentinho. Bom, A gente está segundo, falando de capacitação extra, intencional, é, estratégica. intencional, Porque estratégica. um bom gestor, ele não faz assim, ele não só acorda bem-humorado e resolve fazer um É, treinamento, ele planeja isso isso, com a necessidade do time, com o objetivo que ele tem para entregar e com o individual também, né? isso Olhando o aí. indivíduo também. É isso aí, muito bom. Então, seguindo aqui, já estamos chegando próximo da nossa conclusão, do nosso café
com resultados aqui da KT Soluções. Lembre-se, né, de nos seguir. Sou Camila K, sou o Rafael Trindade e principalmente o @KT Soluções, né? E procure KT Soluções, temos no LinkedIn, temos em todas as nossas redes. De novo, voltando ao que a gente já vem falando desde a primeira live: criatividade, resiliência, isso tem tudo a ver com capacitação, né? De novo, o Fórum Econômico Mundial, nos seus relatórios, ele fala sobre o futuro do trabalho em 2026, e uma das coisas que ele mais capacita, que ele mais fala é aprender a aprender. Né? E isso é uma coisa muito importante também. A gente tem que aprender a aprender, e por isso que é importante saber o nosso perfil comportamental e outras nuances que nós temos em relação a isso, né? Então, equipes capacitadas possuem a autoconfiança necessária para agir de forma proativa e assim também passar pelos processos com resiliência, além de trazer mais criatividade. Quando a gente faz essas capacitações, também desperta um pouco da criatividade dentro de cada um. Claro que depende do perfil, né? Nem todas as pessoas são muito criativas, mas não precisa ser um gênio para ser criativo. Criativo é fazer diferente o que você já faz hoje. Daqui a pouco é uma coisa muito simples, né? E que pode ajudar muito a empresa a economizar milhões. Já vi N casos. Outro dia eu trago cases de inovações simples que mudaram resultados. E tem muita coisa, né? Então, seguindo o nosso caminho da capacitação, né, o mais importante, né, de tudo isso, para a gente fazer uma conclusão do que a gente falou. Para você ter uma capacitação estratégica intencional, que foi o que a Camila falou, eu, como empresário, dono do negócio, eu tenho que estar em ambientes de aprendizado. Ah, mas eu não preciso, eu já sou dono, eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu não consigo. Cara, não dê desculpas. Se você quer crescer como empresário, e não importa o tamanho do seu, se você é um grande empresário, um pequeno empresário, um microempresário, você tem que investir em capacitação para você, porque uma das coisas que mais acontece é que você é o exemplo e o exemplo arrasta. O que você fala vai ser ouvido, mas o que você faz vai ser realmente levado em consideração pelas pessoas. Então, se você está em ambiente se capacitando e mostrando para o seu time que isso é importante, lembrando, como a gente falou no início da live, estratégico, não vai se capacitar numa coisa que não vai estar dentro da tua estratégia da tua empresa, na tua estratégia pessoal como empresário, da tua vida pessoal, que isso também é importante, mas a gente está falando aqui de negócio, mas não vamos esquecer que nós somos únicos, né? A gente é pai, mãe, filho, avô, empresário, jogador de tênis, palestrante, a gente é tudo ao mesmo tempo. Nós somos um ser único e a gente tem que se capacitar não somente para os negócios, mas para os meus objetivos pessoais. Se você tem isso planejado, de novo, não precisa ser uma coisa formal, pode ser no papel de pão, não me importa. Eu tenho ideia, eu tenho objetivo, eu tenho uma meta pelo menos uma meta bem definida. Veja tudo que você precisa aprender para se capacitar naquilo e esteja em ambientes que isso vai acontecer, tá bom? Isso é importante, fundamental. Segundo ponto, retomando para a gente concluir. Você tem que entender de comportamento. Você tem que entender o seu perfil comportamental. Mas isso é bobagem. Não é, cada vez mais. Isso faz muita diferença para o soft skill e para o hard skill. Faz muita diferença. Então, planeje, entenda o seu perfil comportamental. E aí, isso vai te trazer resiliência, vai te trazer criatividade, vai te trazer mais faturamento. Isso é rápido? Não! Capacitação é algo que dá retorno não rápido, é um retorno de médio e longo prazo. Tem capacitações que dão efeitos rápidos? Sim, existe várias, depende do que vocês vão fazer. E dá. Tem pessoas especialistas em capacitações de resultados rápidos, de conhecimento. Não é todos, mas tem algumas coisas que tu pode aprender e aplicar imediatamente e já gerar um resultado para a organização. Isso é muito importante. Não invista em capacitações que não vão mexer o ponteiro do que você quer. E também invista em capacitações das pessoas. A Camila é uma funcionária maravilhosa, me entrega resultado, ela precisa se capacitar para as coisas, ela faz, ela está disposta, ela está ali. E ela tem uma vontade pessoal de aprender a fazer unhas.
ela gosta, ela gostaria, e ela, sei lá, uma coisa assim, por que que eu não posso dar de presente para ela essa capacitação que ela quer, que não tem nada a ver com o meu negócio, mas para que ela tenha uma satisfação e entenda que a empresa também está olhando para o lado pessoal dela, para o lado humano dela, para os outros sonhos dela, né? Para os sonhos individuais. Então isso também a gente tem que pensar e isso vai te ajudar muito. Lembrando o que a gente falou, 70% do aprendizado vem da prática, vem do aprendizado experiencial, 20% vem das interações humanas, interações sociais, e os outros 10% são as outras formas aí que a gente tem. Então, tente buscar capacitações que vão levar experiências realmente vivenciais. Por isso que a gente está com as nossas canecas, os nossos grupos escoteiros. O escotismo há mais de 100 anos faz isso, e por isso que é a maior escola de líderes do mundo hoje. Nós somos dessa escola, nós aprendemos desde cedo, desde jovem. Então, se você tem um filho que é que ele aprenda dessa forma, eu recomendo muito estar nesse ambiente desse processo. Bom, Camila, chegamos ao limite da nossa live. Fala aí suas últimas palavras e fala do nosso presente aí. Então, a Dani falou uma coisa bem importante, né? Primeiro a gente olha o CPF, depois o CNPJ. Isso Isso. vale para todos, né? Tem que olhar assim, o seu CPF tem que estar forte, tem que estar alinhado, tá ali naquele projeto, e tá com alinhamento de valores, ideias, objetivos, é aquilo que está trazendo resultado para a gente. E quando a gente fala de perfil comportamental, a gente entende isso como fundamental dentro do autodesenvolvimento e do desenvolvimento de times, e a gente quer dar um presente. Isso? Vamos dar um Isso. presente para quem Sim. está nos assistindo e para quem está assistindo agora, para quem está assistindo no gravado e que para quem, né, compartilhe entre as pessoas que de repente podem receber esse presente também. Então a gente tem Sendo que, vou dar uma coisa, nem a Camila tá sabendo. Duas pessoas, os dois primeiros que pedirem, opa, vão receber o perfil comportamental completo. E o resto opa, vai ser o básico. tá bem, olha aí, ó, deu a louca no CEO. Uma análise de perfil comportamental, ela tem o custo hoje de um investimento de R$ 300, tá? E a gente vai fazer isso com valor diferenciado para as primeiras pessoas que nos pedirem, chama no direct lá da KT Soluções. Esse é o lugar. Tem que ser lá, tem que seguir a KT e tá Segue a indo lá e KT pedir por lá. e chama no direct. Os 4 primeiros que chamarem lá no direct vão fazer vão receber essa análise comportamental por apenas R$ 100. Meu Sendo que Deus, os dois primeiros vão ganhar de graça. os 2 primeiros vão ganhar de graça? Não Isso. acredito. Olha isso, loucura. E depois, todos aqueles que vierem nos chamar, a gente vai manter um valor diferenciado de investimento de apenas R$ 150. Ainda assim, é 50% a menos que o custo e o investimento original, mas a E gente se tu acredita. chorar bem para nossa administradora financeira da KT Soluções, é capaz de ela te dar mais um descontinho ainda. Ah, vamos ver. Tem que ter motivo, né? Tem Tem que ter que ver motivo. aí. Porque ela gosta de entender o porquê que as pessoas querem tanto e vão conversar com a Isso. gente lá E no Instagram da KT aí e tem a que gente vai marcar poder ter uma isso. conversa, tem, né? Aí tem que ser um choro mais presencial, assim, né? Sair face to face A gente e a gente vai conversar porque uma das coisas que é importante é a gente poder contribuir. Cada pessoa Isso, vive um desafio hoje isso. e como é que a gente vai contribuir além de ter aí na tua mão a tua análise comportamental, te entender um pouco melhor, como é que a gente pode contribuir com o teu jeito de fazer a gestão? Qual é o teu desafio de gestão hoje? Então a gente vai trocar uma ideia e essa é uma grande oportunidade para ti, para os teus colaboradores, para os teus líderes. Daqui a pouco, se ele não está vendo e tu acha que ele faz sentido ele também conhecer isso, chama e a gente consegue Isso organizar aí. isso, né, para que todo mundo comece a prosperar cada vez mais. Esse é nosso objetivo, trazer mais prosperidade para os nossos gestores, para que eles possam ter empresas também mais prósperas. É isso aí. Então, finalizamos hoje o nosso Café com resultado da KT KT Soluções. Soluções. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui no ao vivo. A quem vai ver depois, deixe seu comentário. Beijos.
Até breve. Falamos hoje de capacitação estratégica. Vai sair um artigo no LinkedIn hoje falando desse assunto. Você pode ir lá conferir e também ver nas nossas redes sociais o nosso conteúdo gravado no YouTube, no Spotify e aqui no Reels da KT Soluções, @KT Soluções, tá bom? Até mais, gente. Um bom dia para Bom vocês. dia a Obrigado por ter todos, tomado um ótima café com a gente. semana. Até mais. Ótima Até semana. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.